Graça e paz a todos que estão aqui nessa noite. Que bom que você está aqui. Que bom que você está aí na sua casa também, nos acompanhando. Como é bom poder declarar aleluias ao nosso Deus. Que bom que nós temos essa oportunidade, esse privilégio. Que bom que nós temos as nossas vozes para poder exaltar e adorar ao nosso querido e bom Deus. Nessa noite de hoje nós gostaríamos de compartilhar a palavra de Deus para a nossa reflexão, nos baseando nos propósitos de Deus para uma igreja saudável. Os propósitos que nós temos que ter para sermos uma igreja saudável. Todos nós, na nossa vida física, nós desejamos ser saudáveis. Nós nos preocupamos com a nossa saúde, não é verdade? Nós procuramos sempre o melhor. Alguma coisa não está funcionando legal, a gente vai atrás, faz um tratamento, procura ajuda profissional, porque nós queremos estar bem. E na vida da igreja, como nós somos comparados como um corpo, nós também devemos ter essa mesma preocupação. A preocupação de que nós sejamos uma igreja saudável. Uma igreja que seja guiada primeiramente pelo Espírito Santo de Deus, que seja guiada pelo Senhor, mas que nós possamos desenvolver uma saúde espiritual e relacional no ambiente que nós convivemos como irmãos em Cristo. Partindo deste ponto de vista, eu quero convidá-los a abrir suas Bíblias no texto de Atos capítulo 2, versículo 42 até o 47. Já é o conhecido texto que fala sobre a questão de como era a igreja primitiva, como era o desenvolvimento lá nos inícios de tudo, dá para dizer, da caminhada cristã, e como era o caminhar da igreja. Atos capítulo 2, versículo 42 até o versículo 47, nos diz assim, o livro de Atos, Atos 2, 42 a 47. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, e no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando, unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Um exemplo que às vezes nós achamos e pensamos, não, isso era só lá atrás, lá na igreja primitiva isso era fácil, hoje em dia não é mais a mesma coisa. Enfim, depende de como você encara e vê a igreja. A igreja do Senhor Jesus Cristo é a mesma, e ela pode ser a mesma, e ela pode ser até melhor e até maior ainda. Nós fomos criados por Deus, não é verdade? Todos nós acreditamos nisso. Mas você já se perguntou o porquê você está aqui? Já se fez essa pergunta, por que você está aqui na terra? Ou como igreja, você já se perguntou, por que nós estamos aqui? Qual é o objetivo de nós estarmos aqui? Em base a isso, eu posso dizer e mencionar pelo menos 5 propósitos com os quais Deus nos colocou aqui. Os 5 propósitos com os quais eu e você estamos e existimos aqui na terra. Primeiro, nós somos criados com o propósito para nós adorarmos a Deus. Eu e você fomos planejados para o louvor de Deus. Essa é a nossa tarefa principal, o nosso primeiro propósito. E se nós não estivermos focados nesse propósito de louvar e dar louvor a Deus, não vamos encontrar muito sentido para a nossa vida. Vai haver um vazio dentro do nosso interior que não vai ser preenchido com nada que esse mundo, que nós possamos adquirir nessa terra. Eu e você fomos planejados para louvor a Deus. Segundo, nós fomos planejados, fomos criados com o propósito para fazermos parte da família de Deus.
Você foi formado por Deus para fazer parte dessa família de Deus. Isso envolve comunhão. Você foi criado para viver em comunhão. Nenhum de nós foi criado para vivermos isolados. Nós não fomos formados para ficarmos sozinhos. Já podemos ver desde Adão, quando ele foi formado, Deus falou assim, não é bom para o homem estar sozinho. Precisava de uma companhia. E isso também se reflete nos dias atuais. Eu não posso viver uma vida cristã sozinho. Eu preciso me relacionar, eu preciso viver em comunhão com demais pessoas. Qual é o limite de pessoas? Não sei. Mas pelo menos, para ter comunhão, precisa ter pelo menos 2 pessoas. Você precisa estar em comunhão com mais alguém. Você foi formado para estar em comunhão com Deus. Terceiro, você foi formado e foi criado por Deus para se tornar como Cristo. Isso envolve eu estar sendo discipulado, ensinado pelo Senhor. Eu e você fomos, primeiro, então, temos o propósito de adorarmos a Deus, de louvarmos a Deus, de vivermos em comunhão com a família de Deus e para sermos parecidos como Cristo. O porquê de nós nos reunirmos nos domingos ou termos os nossos encontros semanais? Para aprendermos a ser mais como Cristo. O propósito é sermos ensinados por Deus. Aprendermos da sua palavra para que nós possamos realmente ser como Cristo. Você já é como Cristo hoje? Se eu não sou, eu preciso continuar caminhando e continuar aprendendo. Eu preciso ser ministrado. Eu preciso me dedicar a ser discipulado. Também eu e você fomos criados com o propósito de nós estarmos a serviço. Você foi moldado por Deus para servir, e não para sermos servidos. O próprio Jesus Cristo, quando Ele esteve aqui na terra, Ele veio para servir. Então eu, como cristão, e quero seguir os passos de Cristo, eu devo entender que o meu propósito também aqui na terra é para servir, independente a quem for. Estar à disposição do reino de Deus para cumprir com a vontade do Senhor para a minha vida. E em quinto lugar, quinto propósito, nós fomos feitos para uma missão. Você foi feito para uma missão. O propósito de Deus é que você realize a sua missão. Se você não descobriu ainda, não perca mais tempo, porque os dias se passam. E nós precisamos entender qual é a nossa missão. E devemos colocá-la em prática. Está extremamente necessário nos dias atuais, pessoas que entendam e saibam qual é a sua missão e a coloquem em prática. Então, 5 propósitos com os quais você está aqui é porque você foi criado por Deus e foi planejado por Deus para louvor de Deus, para estar em comunhão com a família de Deus, para se tornar um discípulo de Cristo e tornar-se como Cristo, para servir e também para cumprir uma missão. São 5 propósitos que, se nós colocarmos isso no nosso dia a dia em prática, nós vamos experimentar tantas coisas lindas de Deus. Vamos ser muito mais abençoados por Deus, porque nós estaremos vivendo dentro do propósito que Deus tem para a minha vida e para a tua vida. Então, Deus não te chamou para simplesmente ficar, eu faço parte de uma igreja, está ótimo. Não, você foi chamado para colocar a tua vida ao inteiro dispor do Senhor. E dentro desses 5 propósitos, eu quero mencionar nessa noite que é o da comunhão, de sermos parte da família de Deus. Nós estamos com o nosso planejamento para este ano de nós vivermos a unidade. Nós somos um em Cristo Jesus e para tal nós devemos viver como um em Cristo Jesus.
Então a comunhão era extremamente importante e necessária. Como disse, é um dos propósitos. E aqui eu quero fazer um parêntese com um exemplo, com as lições das, como é que chama? Garças, eu acho que é garças ou gansos. Aquelas aves que voam em V. É ganso ou é garça? Eu vi garça, não sei se alguns chamam de ganso, não sei. Enfim, são selvagens, né? Segundo os biólogos, alguns biólogos que estudam estas aves, eles dizem que estas aves, elas se agrupam em V e voam em V, não é porque é bonito, mas sim, existe um propósito, por que elas voam em V? Primeiro, porque a primeira pessoa estou pensando já como aplicar na nossa vida, né? A primeira ave que está lá na frente, e as outras estão indo atrás, elas conseguem resistir melhor contra a pressão do vento se eles voarem nesse formato. E segundo esses mesmos biólogos, dizem que se eles voam neste formato, eles gastam até 70% a menos de força. Eles economizam força, dá para dizer assim, porque eles estão voando nesse mesmo formato e fazendo um atrito contra o vento. Isso aí para quem é físico e quem gosta da parte de biologia, é bem interessante você poder aprofundar. Mas eles voam isso e existe menos esforço se eles voam nesse formato. Se uma delas se afasta um pouquinho, ela já fica para trás e ela não consegue resistir à pressão que o vento exerce, à força que o vento exerce. Então ela precisa voltar de novo para a sua formação para poder seguir em frente. Outra coisa interessante destas aves é que, se o primeiro cansa, ele vai para de trás da fila e a outra pessoa assume e continuam andando. Interessante, né? E outra coisa mais interessante, segundo os biólogos, eles dizem que se uma dessas aves deles ficar doente ou não conseguir acompanhar o grupo, o bando, duas outras aves ficam com esse até que ele se recupere, ou no caso se for uma ave muito idosa, morra, mas ele fica junto dela, e uma vez recuperada, eles voltam a formar o mesmo bando, ou pode se adequar, ou se acoplar a um outro bando, mas não deixam ninguém sozinho para trás. Olha o mundo animal, ensinando para a gente como nós devemos viver como cristãos, como igreja do Senhor Jesus Cristo. O que eu posso aprender com eles? Que quando nós trabalhamos unidos, a carga fica pelo menos 70% mais leve. Não é isso assim na igreja? Às vezes as pessoas estão sobrecarregadas porque são uma ou duas ou três que estão lá fazendo tudo, e quando vê, elas estão cansadas. E aí chega um ponto em que elas falam assim: eu não aguento mais, eu não quero, esse ano eu não vou fazer nada na igreja, porque eu estou exausto. Isso deve levar a refletir e pensar a importância de nós nos ajudarmos uns aos outros, para que a carga não fique tão pesada sobre um. Ah, não, isso aí é a função da professora de escola dominical, eu não me meto ali. Ah, não, hoje não é a minha vez, é outra professora, ela não veio, o problema é dela. Hoje eu não vou ajudar. Não deve ser dessa forma. A gente precisa olhar e ver se um está cansado, auxiliá-lo nesse momento e ajudá-lo para que a gente possa permanecer na nossa formação principal. Então, cooperar, ajudar, estarmos juntos, trabalharmos unidos, deixa a carga um pouquinho mais leve. Outra coisa que podemos aprender com essas aves é que, se nós nos isolarmos e queremos seguir sozinho, nós nos tornamos candidatos potenciais para sermos levados pela força do vento. Um cristão que acha que pode ser cristão sozinho, ele se torna um potencial para ser derrotado pelas forças do inimigo. A gente vê isso no mundo animal muito interessante. Lá a gente vê os vídeos do National Geographic mostrando isso. Vamos isolar uma presa e lá nós pegamos ela, mas enquanto que está junto, eles não conseguem. Como cristãos, precisamos entender e praticar, e entender que eu não posso.
eu não posso viver isolado dos demais irmãos em Cristo. Essa pandemia tem levado ao isolamento social, ao distanciamento. Mas nós não podemos permitir que essa situação que hoje é necessária, não afete o nosso relacionamento uns com os outros. Porque eu sou levado a pensar, não, eu não preciso de ninguém mesmo. Eu consigo levar minha fé sozinho com Cristo. Você pode até conseguir por um tempo. Mas dá para arriscar? Fica longe. Nós nos tornamos presas mais fáceis. Que o Senhor nos ajude a que não vivamos isolados uns dos outros. Que essa pandemia não afete a nossa comunhão. E para que isso seja possível, nós precisamos nos esforçar. Para que o bando ande em formato de V, todos eles precisam estar ali, sabendo qual é o seu lugar e seguir firme. Se alguém desistir do caminho, é ele que vai sofrer mais ainda. Queridos, não se isole. Não queira seguir sozinho. Fique em grupo. Porque assim, juntos nós somos mais fortes. Um bambu, sozinho, ele pode ser quebrado. Mas um feixe de bambu, dificilmente se rompe. Juntos nós podemos vencer. Algo interessante que esse estudo dos biólogos com essas aves, eles dizem que as aves que estão atrás, ficam grosnando, fazendo ruídos, com um sinal de motivação para quem está lá na frente. E isso me traz um ensino bem interessante na nossa caminhada com Jesus. Como irmãos em Cristo, como está a minha motivação para aqueles que estão na frente? Como estou eu agindo? Estou impulsionando para que eles sigam em frente na luta? Ou estou reclamando, porque não está fazendo direito, porque não faz isso, porque não faz aquilo? Seja um motivador. Uma igreja unida, que vive em unidade, que vive o propósito do Senhor, é uma igreja que está disposta a motivar quem está na frente. E não só quem está na frente, mas quem está do meu lado. Força aí, meu irmão, não desiste não, vamos seguir em frente, vamos na batalha. O irmão está murmurando, está reclamando, fala, irmão, bora, vamos seguir em frente, vamos caminhar mais um pouco. Não desiste não. Uma igreja unida, ela pratica isso. E em outra coisa dessas aves que a gente pode aprender, como eu disse, até onde estamos nós dispostos a caminhar ou acompanhar aquele que está ferido ou cansado, para que ele possa voltar. Essas aves sempre tem duas que acompanhem quem está mais enfermo, até sua recuperação, ou no caso, até sua morte. Mas até que ponto eu estou disposto a acompanhar aqueles que desanimaram, aqueles que estão cansados, para que ele possa se voltar de novo? É um desafio para mim e para todos nós como igreja, mas se nós queremos ser a igreja que o Senhor Jesus Cristo quer que nós sejamos, nós precisamos estar dispostos. Como disse uma das missões, um dos propósitos que Deus tem para a igreja é de servir. Até que ponto estou disposto a servir o meu irmão que está lá cansado, desanimado? Até que ponto estou disposto a orar e interceder pela vida dele? Que o Senhor nos ajude. Falando isso, a unidade na igreja, quando há comunhão na igreja, quando nós estamos dispostos a caminhar juntos, isso gera unidade. E quando gera unidade, nós temos benefícios. Quando a igreja do Senhor Jesus Cristo vive em unidade, ela desfruta de benefícios interessantíssimos e importantíssimos para a nossa caminhada. Primeira delas, a unidade gera um ambiente agradável. Se a igreja é uma igreja unida, que caminha junto, que tem tudo em comum, como é o significado da palavra comunhão, que vivem em unidade, que se socializam entre eles, que se haja uma integração, há uma amizade, ela gera um ambiente agradável.
Salmo 133, versículo 1. Se alguém encontrar e quiser me auxiliar na leitura, pode ler. Salmo 133, 1. Ó, quão bom e agradável. Uma igreja unida, ela gera, então, um ambiente agradável. As pessoas gostam de estar ali, onde o ambiente é agradável, onde todos, apesar das suas diferenças, uns para com os outros, estão unidos no mesmo propósito, que é servir a Deus, que é adorar ao Senhor. E se faz com que o ambiente seja agradável. Tem um exemplo que eles falam assim, que nós precisamos ser purê de batata. É um exemplo de uma diferença entre unidade e união. União estão todas as batatas juntas num saco, mas cada um está ali. O purê de batata a gente já não sabe qual é a batata que está ali, né? Está todo mundo junto. E é isso que deve ser a igreja do Senhor Jesus Cristo, um lugar onde estamos todos unidos nesse mesmo propósito, estamos juntos misturados, como diz aí fora. Estamos caminhando nesse mesmo ideal. E isso gera um ambiente pleno, um ambiente gostoso de se estar. Bem diferente de um ambiente onde a vanglória, o partidarismo faz e toma conta. Ah, porque o fulano é de lá, eu vou sentar do outro lado. Hoje nós não podemos nos abraçar diante das situações. E como um abraço faz falta. Estava olhando hoje de manhã uma neurocientista falando sobre a questão do abraço e dizendo quão bem faz para a saúde mental das pessoas o abraço. E quantos estão carentes de um abraço? O abraço libera tantos sinais lá dentro de nós que nos faz sentir bem. Então hoje nós não podemos, estamos limitados. Mas que não nos esqueçamos de que nós precisamos viver em unidade, em um ambiente tão juntos, que é um ambiente que eu gosto de estar, mesmo que eu não possa abraçar no momento. Que você goste de estar com seus irmãos. Que quando dizem, vamos para a casa do Senhor, como diz Davi, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Era um ambiente gostoso de estar para Davi, era onde ele queria estar. Que o Senhor nos ajude a encarar dessa forma também, não, ai meu Deus, eu tenho que ir para a igreja hoje de novo, outra vez, eu vou ir hoje, domingo que vem não vou. Hoje nós temos a nossa limite, né? Mas que o nosso coração esteja voltado para viver em unidade. Outro benefício que quando a gente vive em unidade na igreja, ele traz legitimidade para o culto. Mateus 5, versículo 23 e 24. Coloca ali para nós nessa versão aí, Fritz. Mateus 5, 23 e 24. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, próximo, deixa ali diante do altar a tua oferta e vai, reconcilia-te primeiro com teu irmão e depois vem e apresenta a tua oferta. Quando nós vivemos em unidade, quando porventura alguma coisa eu tiver ou alguém tiver contra mim, nós temos uma oportunidade de nos acertar, de nos reconciliar, porque senão não chega diante de Deus a minha oferta, o meu culto, ele fica limitado se eu não estiver exercendo essa unidade. Como é que eu vou conseguir adorar a Deus que eu não vejo, se eu não consigo olhar para o meu lado e ver um irmão que causou um A ou B situação lá atrás ou recentemente? Fica comprometido. Então eu preciso me olhar para dentro de mim e ver aquilo que eu preciso fazer para que eu possa realmente viver a unidade em Cristo. Preciso me reconciliar com alguém? Preciso pedir perdão a alguém? Faça. Pois assim estaremos vivendo a verdadeira unidade. Não quer dizer que eu nunca vou magoar alguém, mas se eu magoar, eu preciso ter a sensibilidade e dizer,
meu irmão me perdoa, eu falhei. É isso que é a unidade, reconciliação. A unidade, quando ela é vivenciada dentro da igreja, ela traz como benefício também o crescimento espiritual da igreja. Efésios capítulo 2, versículo 21 e 22, coloca para nós aí, Fritz. Efésios 2, 21 e 22. Quando eu estou unido, a igreja experimenta um crescimento espiritual, no qual todo edifício bem ajustado cresce para o templo santo no Senhor. Próximo. No qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em espírito. Nós somos um corpo que estamos unidos. Essa mutualidade, essa reciprocidade que existe entre os irmãos, faz com que nós experimentemos um crescimento espiritual. Se eu olho para o meu irmão, ele está desanimado, eu vou lá, como nós somos um, eu vou orar por ele, vou abençoar a vida dele, vou motivá-lo a que ele não desista da caminhada. E isso faz com que nós, como igreja, experimentemos esse crescimento. Quanto mais unidos nós estivermos, mais nós vamos crescer espiritualmente. E eu creio que cada um de nós quer crescer espiritualmente, não é verdade? Queremos vivenciar um crescimento na nossa vida particular. E ela passa através de nós vivermos em comunhão e em unidade. Também nós podemos adquirir como benefício da unidade na igreja, é que através da unidade, impede que Satanás leve vantagem sobre a igreja. Se nós somos desunidos, o diabo leva vantagem. Se nós somos unidos, impede de que o diabo tenha vantagem. 2 Coríntios capítulo 2, versículo 10, versículo 11. Coloca lá para nós de novo, Fritz. Vou usar bastante Fritz hoje, hein, Fritz? A unidade impede que Satanás leve vantagem sobre a vida da igreja. 2 Coríntios 2, versículo 10 e o versículo 11. E a quem perdoares alguma coisa, também eu, porque se eu também perdoei alguma coisa, a quem a perdoei por amor de vós, o fiz na presença de Cristo, para que não sejamos sobrepujados por Satanás, porque não ignoramos os seus ardis. Se eu levo uma vida de falta de perdão, de intriga entre os irmãos, eu dou legalidade para Satanás destruir a unidade da igreja. Ele leva vantagem sobre a vida da igreja. E nós precisamos contra-atacar, nós precisamos realmente não permitir que Satanás leve vantagem. Precisamos estarmos juntos. Falei, espera aí, nós temos que saber que a nossa luta não é contra sangue nem carne. A nossa luta é contra as hostes do mal, que fica ali o tempo todo querendo atazanar a nossa vida. Ele quer ver a igreja de Jesus derrotada, ele quer ver você derrotado, ele quer ver você isolado, porque você lá isolado, sozinho, ele consegue levar os seus projetos adiante de destruição. Portanto, viva em unidade, e que nós possamos assim impedir as artimanhas de Satanás. Libere perdão, perdoe, peça perdão, para que nós possamos fechar a brecha que o inimigo por ali tenta entrar na minha e na tua vida como igreja. A unidade traz como benefício também o fortalecimento da igreja e faz a igreja prevalecer. Você pode ler na sua casa em Mateus 12, 25 a 30, nosso tempo não permite a gente ler tudo, mas estarmos unidos fortalece a igreja. Além de experimentarmos um crescimento espiritual, como mencionei lá atrás, fortalece a igreja e faz ela prevalecer, para ela ficar firme. Se a igreja de Jesus chegou até os dias atuais, é porque houve gente que teve no pensamento e nas suas atitudes a unidade. Eles ficaram juntos e fez através dos séculos a palavra do Senhor sendo ministrada e trazida até que chegue aos dias atuais.
Queremos que os nossos netos, eles recebam também a palavra de Deus, como nós a recebemos. Queremos deixar um exemplo para eles de igreja unida. É um desafio para nós. Queremos implementar isso durante este ano. De nós buscarmos cada um do seu jeito como é. Fazermos refletir a importância de nós estarmos juntos. E não deixar ninguém para trás. Talvez nós tenhamos deixado. E precisamos rever isso. Mas você é importante para o Senhor. Você é importante para esse corpo de Cristo. E precisamos ver se cada um de nós estamos contribuindo para que esse corpo fique cada vez mais forte. Termino dizendo, a unidade da igreja faz a igreja refletir Cristo para os perdidos. Lá fora existe total desunião. Lá fora existe intrigas. Existem divisões. E a igreja é um lugar onde com a nossa unidade possamos levar Cristo para aqueles que estão lá fora em divisão. A nossa missão faz parte do nosso propósito, não é? Nós todos temos uma missão e precisamos exercê-la para que Cristo seja conhecido por aqueles que estão perdidos. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos dê força, para que nós possamos viver essa unidade. Cristo, para que todos conheçam a esse Cristo que eu e você conhecemos. Aonde há unidade, existe amor, existe alegria. O texto que eu leio lá de Atos 2, a igreja perseverava unida e havia alegria. Que esse amor e essa alegria haja aqui no nosso meio. Que esse amor, que essa alegria superabunde em nossos corações. Que cada pessoa que passar por aqui, ou adentrar nesse templo, ou encontrar você na rua, ou na sua casa, possa ver em você esse exalar do perfume de Cristo, e que as pessoas gostem de estar perto de você, que as pessoas gostem de conviver com você, porque você é alguém que anima, que fortalece, que encoraja. Cristo nos chamou para sermos a diferença. Cristo te chamou para ser diferente. Que o Senhor nos ajude na nossa missão de vivermos em comunhão. É tarefa fácil? Não. Vai exigir cada um negar-se a si mesmo ainda por cima. Vai fazer com que cada um, como diz o apóstolo Paulo, cada um considere o próximo como superior a si mesmo. Se nós vivermos isso, vamos estar experimentando a verdadeira unidade no corpo de Cristo. Feche teus olhos, eu quero orar por você. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos fortaleça a vivermos essa unidade. Que nós como igreja possamos proporcionar um ambiente agradável para se conviver. Concluo dizendo que existe um benefício muito grande para a igreja que vive em unidade. Que entre nós possa haver apoio e reciprocidade. Que o Senhor nos ajude a vivermos essa unidade, essa comunhão. Pai amado, em nome de Jesus, graças eu te dou pela tua palavra. Senhor, nos ajude a sermos a igreja que o Senhor quer que nós sejamos. Que nós possamos cumprir com os propósitos que o Senhor tem para nós como igreja. Nos ajude a viver em comunhão, a vivermos em unidade. Senhor, tu conheces a cada um de nós. E Senhor, se temos falhado, que nós possamos reconhecer o nosso erro, pedir perdão, perdoar, para que assim nós possamos viver a unidade e assim vencer
todas e qualquer artimanha que Satanás tenta lançar sobre a igreja para destruí-la. Mas nós somos mais que vitoriosos em Cristo Jesus. Que o Senhor nos ajude a vivermos em unidade. Que o Senhor nos conceda a graça para vivermos unidos em Cristo. Eu peço isso, Senhor, nessa noite em nome de Jesus. Amém e amém. Que o Senhor me ajude, que o Senhor te ajude.